Olá pessoal, eu sou o pastor Léo Oliveira, ministério Ide e Frutificai. Gênesis no capítulo 1, no versículo 28, vai dizer Deus que o homem deve dominar. Dominar, não ser dominado. Eu quero falar um pouquinho sobre o fim da escravidão. A águia, ela é intrigante. Sabemos que sua visão é apurada. Ela consegue enxergar uma presa a 8.000 metros de distância, uma visão intacta, não alterada. Porém, não adianta muito para uma águia ter a visão e não ter as ferramentas, os acessórios. Só a visão não será suficiente. Aos 40 anos, ela fica com o bico curvado, unhas grandes e flexíveis, não conseguindo agarrar as presas, asas velhas e pesadas. Tem boa visão, mas não adianta só isso. Ela decide então renovar, tira umas férias, faz aquele momento de avaliação, 150 dias, arranca primeiro o bico. Quando ele é restabelecido, arranca as unhas e após as asas velhas. Depois de renovada, pronta novamente, ela voa para cumprir sua missão. Mais 30 anos de vida. Sacrifício que vale a pena. Mulher engravida, são 9 meses de sacrifício, entre 7 a 9 meses, mas não de sofrimento. Tanto é que ela normalmente quer ter outro filho. Tem pessoas que têm um sonho bonito. Exemplo, ser médico. Porém não estuda. Falta o curso, acorda tarde, não é organizado com assuntos relacionados à área, tem uma visão, mas não será suficiente. Nós, humanos, temos 80 bilhões de neurônios. O cérebro, cada neurônio pode fazer 100.000 conexões entre eles. Significa dizer que nosso cérebro tem a capacidade de aprender na ordem da casa do infinito. A aprendizagem é treino. É você modelar, é você replicar, é fazer muitas vezes. Você pode ter a visão intacta, mas ela não manifesta, ela não se concretiza. Por quê? Escravidão, pessoa privada de escolhas, tempo limitado, muito esforço sem resultado, estilo inferior, escravidão emocional e espiritual. Você pode estar sendo privado por causa da escravidão. Outra questão de ter a visão, mas não funcionar, é a liberdade. E você vai me perguntar, como assim? Se você sonha, tem que focar. Tudo que focamos expande. Nossa mente aprende até 95% quando fazemos várias vezes e passamos a ensinar. Agora pense comigo a respeito do povo de Israel. Esse povo sai da escravidão, estava lá no Egito, escravo, trabalho forçado, duro, sem liberdade, fazendo aquilo que não queriam, não tendo tempo para lazer, porque estavam como escravos, e teve a liberdade. Passou 40 anos no deserto, na liberdade, sendo que poderiam concluir a missão em 2 semanas. E por que demora tanto tempo? Porque não estavam preparados, por causa dos altos e baixos. Quando chegam lá no deserto, resolvem voltar, querem voltar para o Egito, querem voltar para a escravidão. Quando Deus está agindo em relação ao povo, abençoando, maná dos céus, água da rocha, o povo está murmurando, desejando voltar para o Egito. Altos e baixos, mesmo na liberdade, mesmo no deserto, sem a escravidão do Egito, eles desejavam a escravidão. Eu me lembro do jovem rico, a passagem da palavra de Deus em Mateus 19, que foi falar com o mestre, com Jesus, e falando, olha, eu cumpro todos os mandamentos. E Jesus faz assim uma pergunta para ele, então vende os teus bens e distribua para os pobres e vem me seguir. E ele se afastou porque estava escravo do dinheiro, estava aprisionado a algo que não possibilitava de alcançar maiores resultados. Deus não te quer escravo, Deus te quer governando. Governar é diferente de liberdade e é diferente de escravidão. Visão, ela vai influenciar na tua fala
e no teu comportamento. Eu tenho sempre avaliado a Roda Viva, faço sempre reflexões em alguns momentos da minha semana para saber como está a minha área familiar, emocional, social, a minha saúde, o intelectual, o profissional, o financeiro e o espiritual. Eu vou avaliar para que eu não me torne nem escravo e nem me torne liberto, mas que eu seja governante das áreas da vida, que eu governe isso, que eu tenha uma liderança a respeito disso, ou seja, tenha uma organização, porque governo significa plenitude constante, não é contar com o maná dos céus na medida certa, porque medida certa só dá para aquele dia, mas é sobejar. Então avalie se a tua família tem harmonia, paz, se há respeito dentro do lar, né? Se as posições, né, pai e mãe e filhos estão de acordo, porque às vezes inverte, o filho quer ser pai ou o filho quer ser mãe, né? Então a gente tem que ver, analisar como anda a família, o social, que é o relacionamento, a networking, o lazer, os amigos, isso é fundamental. Como é que você está agindo de forma social nos seus relacionamentos, a saúde, né, com boa alimentação, com exercício físico, o intelectual, com cursos de leitura. Nós temos que avaliar a Roda Viva para saber se tem algum equilíbrio ou se está em desequilíbrio, de forma a se tornar escravo ou achar que está livre e não está, porque tem altos e baixos. Você tem que saber governar, você tem que saber dominar. E isso tem influência na área espiritual e na área emocional. Veja, desarmonia, instabilidade é fruto de insegurança e de falta de conhecimento. Lembrando que nós temos 80 bilhões de neurônios e fazem conexões, cada neurônio com 100 mil conexões. Significa dizer que nós aprendemos tudo, é só querer. Então, escravo, esforço sem resultado, abalado emocionalmente, espiritualmente, saúde, privado de lazer, amigos, sem paz, escravidão. Deus te quer governando. E isto é possível. Deus te fez com infinita capacidade de aprendizado. Então governe, domine, não seja dominado, mas domine. Aprenda a ser governante. Vamos orar. Pai querido, eu sei que tem muitas pessoas escravizadas, muitas pessoas aprisionadas ao celular, à prostituição, as drogas, aquilo que tem afetado a liberdade e principalmente da pessoa governar. Estão aprisionados de repente no seu mundo, dentro da sua gaiola, não satisfeito, mas não produzindo, sempre adiando, sempre procrastinando, deixando para depois aquilo que deveria ser feito hoje. Não tem uma organização, não tem um planejamento, pessoas que estão perdidas, sem saber o que fazer, distante de propósito, de ideal. Mas eu oro nesse momento e profetizo sobre vidas e sentimentos, pessoas que estão abalados, mas podem mudar a história a partir do momento que ela entrega o coração, a vida para o Senhor Jesus, porque a maior das inteligências, meu Deus, é se sujeitar à tua vontade, é viver debaixo do teu querer. Quando a pessoa entende que o Senhor nos fez com uma capacidade tamanha e nós temos potencialidades, que apesar de termos limites, mas nós contamos com Deus ilimitado, que pode todas as coisas. Então nós depositamos em Ti a nossa expectativa, vai fluir, vai ter equilíbrio. Portanto, Deus, toque nesta casa, neste coração, nesta mente, restaura, restabeleça, para que possa viver o novo, extraordinário, debaixo da Tua vontade. Sê com este povo, com estas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.